Você está no canal da Missão Ressignificar, gerando uma história de transformação genuína à luz da palavra. Compartilha, se inscreva, vai lá também, dê uma olhadinha nas nossas outras redes sociais. Amém. Você já ouviu o versículo que diz que quem tem ouvidos para ouvir, ouça? Nunca viu esse? Então, eu vou quase que pregar em código para preservar os ouvidos dos menores. Eu preciso da sua atenção triplicada. Isso é se é do seu interesse querer aprender. Amém? Apressou-se em ir, uma preparação para enfrentar os Golias da nossa vida. 15º episódio dessa série Clayton Fix. Estou filmando aqui já. E hoje nós vamos falar sobre a guerra que Davi não foi. E aí pecou, né? Vá. E Davi deixou de ir em alguma guerra? Amon, em hebraico, significa construtor, pessoa fiel, confiável ou segura. Fala alguma coisa que eu falei, Miguel. Pessoa segura. O que significa pessoa segura? Amor. Amon. Paulo? Amon, confiável, perfeito. Em egípcio, essa mesma palavra significa oculto ou escondido. A Bíblia menciona 4 pessoas com este nome. Primeiro, um governador na Samaria, nos tempos de Acabe, o profeta Micaías estava responsável pela sua custódia. Anote e depois faça a leitura do texto em casa. 1 de Reis, capítulo 22, versículo 26. E 2 Crônicas 18, 25. 1 de Reis 22, 26 e 2 Crônicas 18, 25. Notou? Não. Crônicas qual? 2 Crônicas 18, 25. Então, preste bem atenção. Na primeira menção que nós temos sobre esse nome, nós temos o acionamento divino de um profeta, que é o profeta Micaías. Importante fazer a leitura do texto, para a gente ver por que aquele profeta foi acionado exatamente naquele tempo. Segundo ponto, filho de Manassés e o 14º rei de Judá. Ele restaurou a idolatria e levantou as imagens que seu pai havia derrubado. O profeta Sofonias refere-se à depravação moral que prevaleceu no reinado deste rei. Então, para entender sobre esse Amon, é de vital importância ler o livro de Sofonias, que muitos de nós nem sabemos que está na Bíblia. Então anota aí, lê o livro de Sofonias, que não tem nada a ver com sanfona. Sério? Nem forró. Ele foi assassinado pelos seus próprios servos que conspiraram contra ele. 2 de Reis, capítulo 21 e 2 de Crônicas, capítulo 33. 2 Reis 21 e 2 Crônicas 33. Um outro Amon era um descendente de um servo de Salomão.
E você só vai saber a história desse descendente se você ler o livro de Neemias no capítulo 7. Nós estamos falando de um Amon, descendente de Salomão, e quem está falando sobre ele? Neemias, lá no capítulo 7. Agora o ponto mais importante. Gênesis capítulo 19, versículo 38. Todo mundo lá, por gentileza. Gênesis quanto? 19, 38. Quem chegou? Vamos lá, lê pra gente aí. A mais nova também deu à luz um filho e lhe deu o nome de Ben-Amim. Este é o pai dos amonitas até o dia de hoje. Vamos ler novo? Vamos lá? Quanto a mais jovem, também ela deu à luz a um filho e chamou-o então pelo nome de Ben-Amim. Ele é o pai dos filhos de Amon, até os dias de hoje. Então, a origem dos amonitas é esse Ben-Amim. Se porventura alguém chegasse e falasse Ben-Amim, ninguém lembraria. Mas Amonita, a gente até coloca o nome Amon, a gente até põe o nome no filho, no cachorro, da árvore, batiza a rua e por aí vai, concorda? Só que o texto termina dizendo que ele é o pai dos amonitas até os dias de hoje. Como foi que nasceu esse menino? Quem lembra? Vamos falar que agora que vai entrar. Quem tem ouvidos. Ouça. Lembra? As filhas de Ô Ló, escava pela tua vida. O anjo está orientando Ló pelo caminho e o Ló fala: anjo, você está errado. Esse GPS divino que Deus te deu, não me leve para lá. Por que eu não venho para cá, que é melhor para mim? Depois dessa confusão toda, o anjo coloca o Ló estabelecido em um lugar. A mulher, o texto diz, se converteu em um estado de sal, isso é, ninguém mexeu na transformação daquilo, foi ela. E depois, aquelas meninas, conversando, dialogando, tinha cortado a internet delas, não tinha Instagram, não tinha WhatsApp, não tinha nada. Como é que nós vamos dar continuidade na nossa descendência? Uma delas falou assim: eu sei. Vamos fazer um vinho. Papai gosta. Eu sei. Aparentes. Quem foi que ensinou, mana? Você aprendeu isso aonde? Será que foram as festinhas de Sodoma e Gomorra? Será que foi a rede de televisão da época? O grupo do WhatsApp? Vamos melhorar. Será que não foi o Orkut, o Teletubby? O MSN? O mimeógrafo da professora Wanda de Ciências com aquele cheirinho de álcool delicioso? Ponto. Aquelas meninas sabiam como enganar o pai e o fizeram. E tiraram semente a partir do pai. Pronto. Então, todas as vezes que a Bíblia apontar Amon ou Amonita, você precisa retornar para esse texto de Gênesis e lembrar de um ponto culminante e importante. Amon esconde a semente original da sua origem. Todas as vezes que se falar Amonita, está revelando quem saiu de Ben-Amim. Não revela Ben-Amim, revela quem saiu dele. Todas as vezes Amonita
saiu de Ben-Amim, mas não toca em Ben-Amim. E nós temos muitas ações espirituais que são exatamente dessa forma. Vocês lembram do Jesus Cristo estava no monte, de repente, quando ele desce, os discípulos estavam no alvoroço, porque um pai tinha trago uma criança. Qual era o problema que o menino tinha? Não, ele tinha um problema específico. O pai falou que ele era Mudo. Espírito mudo. Surdo. Ele falou que ele era mudo. mudo. Pronto. Quando Jesus conversou com o pai, qual foi a ordem que ele deu para o espírito? Por isso que ele falou Surdo e mudo. A informação que chegou era uma. Só que essa informação primeira ocultava uma outra. Se Jesus chegasse e falasse, espírito surdo sai, ele não sairia? Você acha que o mudo falando assim, já que ele mandou ele sair, eu vou sair também, acha que ia funcionar dessa forma? Não. Então, todas as vezes que for falar de Amonita, essa realidade espiritual que foi tomando proporção no tempo, ela oculta a sua semente primária, a sua origem primária. Pegou a ardilosidade dos amonitas? Então, vamos seguir no texto. Depois, anota aí, Jeremias capítulo 46, versículo 25. Aqui, para quem gosta de mitologia, deuses do Egito, que filmou um extraordinário, fiz até propaganda agora. O Ra, deus do sol, Jeremias está citando ele, nós não vamos ler agora, anota aí 46, 25 de Jeremias. Vamos lá. O povo de Israel não lutou contra os amonitas durante o tempo do Êxodo. Vamos ler Deuteronômio capítulo 2, versículo 19. Quem chegar aí... Dois. 2,19. Quem chegou para ler? E quando se aproximaram dos filhos de Amon, Começaram a tossir. e quando te aproximares dos filhos de Amon, não os aflijas, nem te intrometas com eles, pois não te darei a terra dos filhos de Amon, nenhuma possessão, porque a dei aos filhos de Ló por possessão. Perfeito. Nos tempos de juízes, dos juízes de Israel, os amonitas se aliaram aos amalequitas e aos moabitas com o objetivo de subjugar o povo de Israel. Juízes capítulo 3. Vamos ler todo mundo. Acompanhe esse texto aqui. Juízes. Capítulo 3. Eu vou ler a partir do versículo 12. Preste atenção, que o negócio aqui é bonito. Eu amo esse texto. Desde a primeira vez que eu li esse texto, eu achei uma coisa assim linda, fantástica. Todos chegaram? 3:12. A partir do versículo 12. Chegamos? Presta atenção. Porém, os filhos de Israel tornaram a fazer o que era mal aos olhos do Senhor. A palavra tornaram significa que eles fizeram o que era mal. Deus foi lá, abençoou eles, tirou eles daquele jogo e eles fizeram aquilo lá de novo. Eles viveram o que era ruim, sofreram a pena de afrontar ao Deus vivo, foram lá e pediram perdão. Deus tirou aquele peso que estava sobre eles, mas eles resolveram ir lá e fazer de novo. Segue o texto. Então o Senhor fortaleceu a Eglon, rei dos Moabitas. Quem fortaleceu Eglon, rei dos Moabitas? Senhor. Contra Israel. O Senhor fortaleceu Eglon, rei dos Moabitas, contra quem? Israel. Por quanto fizeram mal, fizeram o que era mal aos olhos do Senhor. Reuniu consigo os filhos de Amon, os amalequitas, e foi e feriu Israel e tomaram a cidade das palmeiras. E os filhos de Israel serviram a Eglon, rei dos Moabitas, 18 anos. Então os filhos de Israel clamaram ao Senhor. Quanto tempo depois é que eles resolveram clamar ao Senhor? Gente, a gente se adapta ao que é ruim. Com facilidade. Como diz minha mãe, Fala. quem vai para o inferno Se abraça. acostuma com os capeta.
A gente está aqui achando que é ruim, a gente fala, mas na hora que está lá, a gente vira o filho pródigo. A gente vai, e quando a gente vai pedir a comida do porco que não dá pra gente, a gente acha que é ruim e amaldiçoa o cara. Só depois de 18 anos, Paulo, não espera tanto tempo para se arrepender. Edson, não espere esse tempo todo. Cristiane, se larga no chão logo. Miguel, desespera-se logo pedindo perdão a Deus. Não espera, porque a gente se adapta. Cada hábito gera uma habitação. A gente se adapta. 18 anos sofrendo e o coração duro, sem ter coragem de pedir perdão a Deus. 18 anos. 18 anos. Então os filhos de Israel clamaram ao Senhor e o Senhor lhes levantou quantos libertadores? Aeude, filho de Gera, filho de Gemim, homem canhoto. E os filhos de Israel enviaram pela sua mão um presente a Eglon, rei dos Moabitas. E Eude fez para si uma espada de 2 fios, do comprimento de um côvado, cingiu-a por debaixo de suas vestes, sobre a sua coxa direita. E levou aquele presente a Eglon, rei dos Moabitas, e era Eglon um homem muito gordo. Sucedeu que, acabando de entregar o presente, despediu a gente que o trouxera. Porém, ele mesmo voltou das imagens de escultura que estavam ao pé de Gilgal e disse: tenho uma palavra secreta para ti, ó rei. O qual disse: cala-te. E todos os que lhe assistiam saíram de diante dele. E Eude entrou numa sala de verão que o rei tinha só para si, onde estava sentado, e disse: tenho para te dizer uma palavra de Deus. E levantou-se da cadeira. Então Eude estendeu a sua mão esquerda, tirou a espada de sobre a sua coxa direita, e lhe cravou no ventre, de maneira que entrou até o cabo após a lâmina, e a gordura lhe cerrou a lâmina, porque não tirou a espada do ventre, e saiu o excremento. Então Eliúde saiu do pátio e fechou as portas da sala e abriu. Queira Deus que o Senhor levante os Eudes desse tempo e traga essa espada para poder sondar o mais profundo do nosso ser e da nossa existência. Nós precisamos entrar nesse nível de arrependimento. Urgente, urgente, urgente. Então preste bem atenção. Em um resumo, esses amonitas, eles não são um povo que você deveria, ou uma realidade espiritual que você deveria concordar, abraçar, fazer amizades como Davi o fez. Entender, discernir e abandonar. Eles geram influências. Seguimos. As credenciais que Davi precisava para ser um soldado foram concedidas no campo pastoral. Quando Golias chegou afrontando a nação de Israel, todos os soldados estavam lá. Dentro da casa de Davi tinham 3 soldados e um deles era Davi. Mas aquela guerra não era uma guerra física, era uma guerra espiritual. E ninguém com vestimentas físicas conseguirá vencer batalhas espirituais. A credencial para vencer aquela guerra não estava na mão dos demais. A única pessoa que poderia ter condições de fazer aquilo era Saul, e ele rejeitou. Se eu fosse você, não rejeitava aquilo que deve ser colocado em suas mãos. Então foi no campo pastoral que ele conquistou as credenciais para poder lidar com aquela guerra. Quem foi que constituiu Davi pastor? O pai dele. Para quê? Para proteger o rebanho dele, as ovelhas. Para esconder Ficar distante da família. da família. Por quê? Porque ele era... Porque ele era fruto de adultério. Isso. Então, a grosso modo, o ministério pastoral de Davi, em vez de ser um ministério glamuroso, igual muitos têm hoje, ele era uma coisa afrontosa. Porque todas as vezes que alguém olha para Davi,
Lembra do pai, lembra da mãe? Ô, filho. Semente do adultério. Segundo ponto. Os maiores valores que a casa de Jessé tinha não estavam na mão dos 3 irmãos que estavam no campo de batalha, mas sim exatamente na mão daquele menino que era a maior vergonha do Jessé. A gente acompanha o texto, alguém vai falar que ele é um cara honesto, que os negócios que Davi faz são honestos, que ele é um menino de boa aparência, que ele se expressa bem. Podia nem tocar nesse assunto hoje, mas vou falar sobre isso. Então, por mais que ele tenha uma insígnia de vergonha e de desonra, ele usa isso em Deus para crescer em Deus cada vez mais. Segundo ponto importante nisso daqui, a disposição para guerrear precisa ter uma história. Todos os irmãos, todos os soldados que estavam lá diante de Davi, nenhum deles tinha uma boa história para poder contar. Davi tinha. Quando me colocaram para poder cuidar dessas ovelhas, me colocaram porque tinham vergonha que eu tivesse dentro de casa. Se fosse Paulo, Edson, Cleiton, qualquer um de nós, já que vocês não me querem dentro dessa casa, eu vou deixar essas ovelhas morrer, vocês vão passar tudo fome, seus miseráveis. Eu ia fazer isso? Jamais. Não, mas antes eu ia matar um povo, para depois matar a dele. Vocês vão ver o que é bom, vocês vão comer queijinho agora. Mas não. Ele está lá sozinho e muito bem, por sinal. Antes só do que mal acompanhado. Melhor mesmo. É. Quando ele estava lá na maior tranquilidade, apareceu um leão e um urso para poder atacar aquelas ovelhas. Se fosse Cleiton, Edson e Paulo, eu falava, poxa, se eu matasse essas ovelhas, meus irmãos iam falar que eu fiz isso de malvadeza. Mas se eu deixar o leão e o urso matar, eu chego lá, poxa, eu estou isento disso daqui. Porque o leão chegou, atacou o rebanho, eu não pude fazer nada, eu até gritei, chamei, mas ninguém veio me ajudar, etc. Por aí vai. Mas ele vai lá, ele vai lá e resolve com o leão e com o urso. Então, essa história de Davi está sendo construída dentro desse princípio, dentro do velado, dentro do escondido de Deus. Guerras particulares que vivemos são credenciais de Deus para sermos vitoriosos em guerras públicas. Então, quando nós somos derrotados em uma guerra pública, isso significa que nós já tivemos derrotas em guerras particulares por muitas vezes. Eu tive um grande problema durante um tempo na minha vida. Graças a Deus isso foi por muito pouco tempo. Eu fingia que fazia jejum. Eu sempre tive um péssimo hábito alimentar. Então eu não tomava café da manhã, principalmente quando trabalhava na livraria. Não tinha hora para poder almoçar, então sustentava o meu alimento ali até 4, 5 horas se fosse necessário, sem nenhum tipo de problema. Perfeito. Quando eu comecei a fazer jejum, já quando eu consegui ficar sem comer até assim, hoje, como eu não vou ter tempo para almoçar, estou de jejum. E ficava nesse Larry White, nessa conversinha, convencendo a mim mesmo de que eu estava fazendo jejum. Até um dia que um jejum de verdade, público, veio quando chamou a igreja toda para poder jejuar. Quando eu prestei atenção que os irmãos todo mundo chegava alguém lá, falando, olha irmão, não aguentei, eu caí. Eita, eu sou o próximo. Aquilo lá me despertou. Porque na realidade eu não fazia jejum. Meu corpo já estava adaptado para aquela realidade. Então eu pegava, quando eu não tinha tempo para poder almoçar, eu vou jejuar até tal hora. Era mais ou menos a hora que eu ia ter tempo para poder fazer.
Então levava aqui meio na malandragem naquilo dali. Então, era uma guerra particular que eu fingia ter vitória. Mas quando a guerra pública chegou, por muito pouco eu não ia sucumbir em cima dela. Então eu vou repetir isso daqui e preste muita atenção. As guerras particulares que você anda vivendo, sofrendo, elas são uma preparação de Deus para te levar para uma guerra pública. O que vai definir a vitória ou a derrota nessa guerra pública é como você vai sair disso que você está vivendo no particular, no seu secreto. Davi poderia chegar diante de Saul e falar: olha, eu enfrentei um leão e um urso. Só que como eles eram mais fortes do que eu corri. E aí? Corri igual o pastor Cleiton, com medo da onça. Eu sou o menor da minha casa. Desculpa que não ia faltar para ele, né? 2 Samuel, capítulo 11, capítulo 10 a princípio. Capítulo 10. Chegamos? Depois disso, morreu os filhos de Amon, e o seu filho Hanum reinou no seu lugar. Então disse Davi: usarei de bondade para com Hanum, filho de Naás, como seu pai usou de bondade para comigo. Ele foi acolhido. Vocês lembram daquela situação que ele fugindo de Saul? Ele foi se acolher dentro dos Moabitas. Os Moabitas ficaram até com medo. Olha, será que isso aqui não é uma cilada? Ele está querendo dar uma espadada na gente? E ele ficou lá um tempo, acabou fazendo amizade com esse rei amonita, enfim. E enviou Davi servos para consolar acerca de seu pai. E vieram os servos de Davi à terra dos filhos de Amon. Mas os príncipes dos filhos de Amon disseram ao seu senhor: Hanum, pensas que, por Davi haver mandado consoladores, está honrando teu pai? Porventura, não te enviou ele, os seus servos, para reconhecerem a cidade, espiá-la e destruí-la? Tomou então Hanum os servos de Davi, lhe raspou metade da barba, lhe cortou metade das vestes até as nádegas e os despiu. Essa cena acontece no capítulo de número 10, e aí quando chega no capítulo 11, é que a queda de Davi toma uma proporção que vai além da nossa visão curta e simples da Bíblia. Essa visão míope, preto e branco que nós temos no texto. Olha como é que começa o capítulo 11. Acontecer, decorrido um ano, no tempo em que os reis costumam sair para a guerra. Quem aqui ia para a guerra? Quem era costume de ir para a guerra? Davi era o rei. Quem deveria ir para a guerra? Pronto. Gente, o negócio é o seguinte: honestidade, fica todo mundo aí que a guerra é minha, é pessoal. Isso já aconteceu antes, resolvi na pedrada, não sei como Deus vai me usar agora, mas vocês ficam por eu. Então é um tempo onde Davi deveria sair para ir para a guerra. O que Davi fez? Enviou Davi a Joabe e seus servos, e com ele todo Israel, que destruíram os filhos de Amon e sitiaram a Rabá. Espera aqui. Quem foi que destruiu os filhos de Amon? João. Quem? João. E Davi? Não. Em casa. Ficou em casa, assistindo Netflix. Fazer isso, sabe? Vai que ele tá assistindo o Netflix. Clinton Fix. Porém, Davi ficou em Jerusalém. Então, olhar para a cena com que ele viu, olhar a cena daquela mulher tomando banho, não. Tem uma realidade espiritual acontecendo por detrás disso daqui. Tem uma narrativa querendo alcançar o reinado de Davi. Primeiro, ele não deveria ter se aliançado com esse povo, com essa nação. Segundo, chegou o momento de ir para a guerra, guerreiro.
Por que você ainda está debaixo do leão? Chegou o tempo de você ir para a guerra. Então, para Davi, todas as vezes que ele for para a guerra, ele ganha. No dia que ele não for, ele perde. A derrota de Davi está exatamente no dia que ele não saiu para poder guerrear. E aqui está o ponto de convergência da nossa vida cristã. Não fique achando que você fugindo da luta, da guerra, da batalha, que você está isento. Muito pelo contrário. A sua fuga da guerra vai te lançar nos braços da derrota. A sua fuga da guerra te lançará no precipício da derrota. Está te aguardando. Nessa guerra, tu não tens que pelejar. Não está escrito? Pronto. Você só precisa ir. Você nunca teve vitória por si só. Nunca foi o seu braço, nunca foi a sua mão. Você só precisa estar disposto. Davi foi ungido para isso. Tem as credenciais de um guerreiro, porém ele decidiu não ir. E aí é que foi o patamar da sua derrota. Podemos dizer então que essa aliança que Davi fez com quem não era para fazer foi uma porta para que Salomão também fizesse a mesma coisa, mas de uma forma mais... Nós vamos chegar lá. Nós vamos chegar lá. A gente vai verá essa situação de Salomão. Então, não abra mão de lutar. Nunca foi sobre você. Sempre foi ele fazendo. Nunca foi você. Sempre foi ele fazendo. Então, a derrota de Davi não tem nada a ver com Betseba. A derrota de Davi não tem nada a ver com o fato dela ser mulher, dele não ter mulher. Não tem nada a ver disso. A derrota de Davi foi porque ele precisava guerrear contra os amonitas. E o amonita representa uma realidade espiritual que tem a sua origem. Os amonitas ocultam a origem de Ben-Ammi, que tem o seu fruto de uma realidade de bebedeira, de incesto, de perversão de sexualidade e por aí vai. Meu Deus. Luta Davi. Davi não lutou. Nós já tocamos nesse assunto uma certa vez. Então, como ele não lutou essa guerra, ele foi lá e resolveu a situação com Betseba. Quando o profeta Natan chegou lá, o profeta disse que ela era uma ovelha. Lembra disso? Então não tem nada a ver com uma realidade dentro de um campo físico. Está muito além desse contexto. Muito além, muito além, muito além desse contexto. O Natan fala que um viajante é uma realidade maligna que estava passando por ali. Olha o nível de crueldade que ele agiu contra Urias. Não acredito que talvez tivesse um outro coração com um nível de fidelidade igual o de Urias dentro do reino. Nunca vou esquecer isso. Ele levou a sentença de morte dele na mão e ele não parou um momento para ler. Ele está com a carta, ele poderia ter encostado debaixo de uma árvore. Tem ninguém aqui, deixa eu ver o que está escrito aqui, ó. Pega Urias, eita, esse Urias sou eu. Ele não fez isso. Se fosse a gente, ia fazer com certeza. Se fosse crente, tinha morrido, tinha saído de uma guerra. Ou então apagava lá o nome do Urias. Deixa eu aproveitar que fulano. Eu não gosto de fulano mesmo. Eu vou botar isso. Então, entende? Porque não abre as coisas das outras. Amonitas, eles se associam. Amonitas, eles se associam com realidade que nós já conversamos, que nós já estudamos. Nós vamos nos aprofundar um pouco mais depois disso. Isso aqui é só um pequeno rascunho. Nós vamos aprofundar nisso aqui, porque é de vital importância. Então, a queda de Davi não tem nada a ver com essa cena externa que nós estamos vendo. Aquilo lá é a concretização de uma cena de quem já caiu aqui dentro. Da mesma forma que ele venceu numa guerra particular, leão e urso, ele foi lá e publicamente derrotou Golias, ele caiu ocultamente fazendo alianças, e aqui foi só a externação pública disso. Entende? Todo mundo compreendeu? Todo mundo entendeu? Então, as nossas guerras particulares são guerras nossas, muito pessoais. Vamos lá e vamos vencer cada uma delas.
essas guerras vencidas, elas nos vão dar credenciais para poder guerrear e vencer as guerras públicas. Essas quedas que nós temos particulares, isso é, no oculto, elas vão nos levar com a realidade de uma queda pública um pouco mais lá na frente. Então, todas as vezes que nós vamos, de novo, repensar essa trajetória de Davi, repensar a trajetória de Davi com o contexto dos seus filhos, a rebelião dos seus filhos, o levante dos seus filhos, a rebeldia dos seus filhos, nós vamos precisar passar por esse capítulo 1 de 2 de Samuel e nunca esquecer dos amonitas e que os amonitas escondem a realidade da sua semente. Então, quando o amonita puxa uma espada, ele não está querendo dar uma espadada, porque ele tem uma ação para poder externar. A espadada é só para ocultar a realidade daquela ação. Porque não foi o Benjamim não nasceu de uma guerra. Não foi de espada, não foi de coluio, não foi de uma guerra. Então, quando os amonitas usam da guerra, é só para vir por trás no oculto para poder trazer aquela realidade. É isso que está desenhando aqui no capítulo. Então, vieram fazendo aliança com Davi. Esse cidadão vai chegar no trono a qualquer momento. Pum! Vai chegar na hora. Até aqui tá ok? Alguém falou alguma coisa? Em nome de Jesus? Amém. 1 de Reis, capítulo 14. Versículo 21. Todos chegaram? E Roboão, filho de Salomão, reinava em Judá. De 41 anos de idade era Roboão quando começou a reinar. E 17 anos reinou em Jerusalém, na cidade que o Senhor escolhera de todas as tribos de Israel, e pôs ali o seu nome. E era o nome da sua mãe, Naamá Amonita. Davi não guerreou contra os amonitas. Os amonitas se adentraram dentro do reino. Salomão, lá na frente, se envolve com a amonita. Tem filho com ela. E o filho que ele tem, quando o texto diz que as muitas mulheres de Salomão perverteram o seu coração. Diz que essa mulher é a mãe de Roboão. Vamos acompanhar só um pouquinho aqui. E fez Judá o que era mau aos olhos do Senhor, e com seus pecados que cometeram provocaram-no a zelo, mais do que todos os seus pais fizeram, porque também eles edificaram altos, estátuas e imagem de Azera, sobre todo o alto, outeiro e debaixo de toda a árvore verde. Havia também sodomitas na terra, fizeram conforme todas as abominações dos povos que o Senhor tinha expulsado de diante dos filhos de Israel. Ora, sucedeu que, no 5º ano do rei Roboão, Sisaque, rei do Egito, subiu contra Jerusalém. Tomou os tesouros da casa do Senhor, o tesouro da casa do rei, e levou tudo. Também tomou os escudos de ouro que Salomão tinha feito. Em lugar deles, fez o rei Roboão um escudo de cobre e os entregou na mão dos chefes da guarda, que guardavam a porta da casa do rei. E todas as vezes que o rei entrava na casa do Senhor, os da guarda os levantavam e depois tomavam a câmara da guarda. Quanto mais alto Roboão e tudo quanto fez, porventura não escreveu escrito no livro das crônicas do reino de Israel. E houve guerra entre Roboão e Jeroboão todos os dias. E Roboão dormiu com seus pais e foi sepultado com seu pai na cidade de Davi. E era o nome da sua mãe Naamá, Amonitas, e Abia, seu filho, reinou no seu lugar. Então, o reino não racha. Tem uma amonita participando. Quando perverteram o coração do rei Salomão, o homem sábio, não perverteu o coração desse rei no seu momento inicial do reinado. Não foi no seu momento de maior lucidez, não. Foi já nos seus fins de dias, aguardando o tempo oportuno e o momento, da mesma sorte como foi com o pai, com Davi. 2 de Crônicas, capítulo 12.
segunda bolsa de crônicas. Crônicas, segunda de crônicas 12. Fica diferente. Coríntios ou crônicas? Crônicas. Fortificou-se, pois, o rei Roboão em Jerusalém e reinou, porque Roboão era da idade de 41 anos quando começou a reinar, e reinou 17 anos em Jerusalém, a cidade que o Senhor escolhera dentre toda a nação de Israel, para pôr ali o seu nome. E era o nome da sua mãe, Naamã, amonita. Fez o que era mal, porquanto não preparou o seu coração para buscar o Senhor. Fez o que era mal, porquanto não preparou o seu coração para buscar o Senhor. Qual o versículo? O versículo 14. Presta atenção. Lá, quando nós lemos em Reis, está dizendo o que ele fez. Crônicas traz a origem. Fez o que era mal. Por que ele fez o que era mal? Porque não preparou o seu coração para buscar ao Senhor. Não preparou o seu coração para buscar ao Senhor. Vou repetir. Não preparou o coração para buscar ao Senhor. Então a origem dessa maldade do Roboão não está nos seus atos, mas no seu coração. Se o meu coração não está preparado para isso, pum. 15. Os atos, pois, de Roboão, assim os primeiros como os últimos, porventura não estão escritos no livro de Semaías, o profeta, e de Ido, o vidente, nas relações das genealogias? E houve guerra entre Roboão e Jeroboão todos os seus dias. Roboão dormiu seus pais, foi sepultado na cidade de Davi. Abia, seu filho, reinou em seu lugar. Deixa eu ver aqui, deixa eu só ler esse texto. 1 Reis, capítulo 11. Pelo menos 30, primeiro versículo. 1 Reis 11. E o rei Salomão amou muitas mulheres estrangeiras, além das filhas de Faraó, moabitas, amonitas, edomitas, sodônias e ateias, das nações que o Senhor tinha falado aos filhos de Israel. Não cheguei a elas, e elas não chegarão a vós. De outra maneira, seguramente perverterão o vosso coração para seguir aos seus deuses. E essa se uniu a Salomão com amor. Tinha 700 mulheres, princesas, 300 concubinas, e suas mulheres lhe perverteram o coração. Porque sucedeu que, no tempo da velhice de Salomão, suas mulheres lhe perverteram o coração para seguir outros deuses, e o seu coração não era perfeito para com o Senhor, seu Deus, como o coração de Davi, seu pai. Porque Salomão seguiu Astarote, deusa dos Sidônios, e Milcom, a abominação dos Amonitas. Deusa dos Sidônios, Milcom, a abominação dos Amonitas. Assim fez Salomão, que parecia mal aos olhos do Senhor, e não perseverou em seguir ao Senhor, como Davi, seu pai. Então edificou Salomão um alto a Quemos, a abominação dos Moabitas, sobre um monte que está diante de Jerusalém, e a Moloque, a abominação dos filhos de Amon. Assim fez com que todas as suas mulheres estrangeiras, as quais queimavam incenso e sacrificavam a seus deuses. Pelo que o Senhor se indignou contra Salomão, por conta de desviar o seu coração do Senhor, Deus de Israel, o qual 2 vezes lhe aparecera. Acerca desse assunto, ele tinha dado ordem que não seguisse a outros deuses, porém não guardou o que o Senhor lhe ordenara. Assim disse o Senhor a Salomão: pois que houve isto em ti, que não guardaste a minha aliança e os meus estatutos que te mandei, certamente rasgarei de ti este reino e o darei a teu servo. Todavia, nos teus dias não farei, por amor a Davi teu pai, da mão de teu filho o rasgarei. Porém, todo o reino não rasgarei. Uma tribo darei a teu filho por amor ao meu servo Davi, por amor a Jerusalém, que tenho escolhido. Levantou o Senhor contra Salomão um adversário, Hadad,
o edomeu, ele era da descendência do rei de Edom. Porque sucedeu que, estando Davi em Edom, subindo Joabe, o capitão do exército, a enterrar os mortos, feriu a todo homem em Edom. Porque Joabe ficou ali 6 meses com todo Israel, até que destruiu a todo o homem em Edom. Hadade, porém, fugiu, ele e alguns homens edomeus, do servo de seu pai com ele, para ir ao Egito. Era, porém, Hadade muito jovem. Levantaram-se de Midian e foram a Parã, e tomaram consigo homens de Parã, e foram ao Egito, até com Faraó, rei do Egito, o qual lhe deu uma casa e lhe prometeu sustento, e lhe deu uma terra. Eu vou ler de novo para ver se desperta. Levantou-se de Midian, foram a Parã, tomaram consigo homens de Parã, foram ao Egito até Faraó, rei do Egito, o qual lhe deu uma casa e lhe prometeu sustento, e lhe deu uma terra. E achou Hadade grande graça diante de Faraó, de maneira que deu por mulher a sua irmã, a irmã de sua mulher, a irmã de Táfnis, a rainha. E a irmã de Táfnis deu um filho, Genobate, o qual Táfnis criou na casa de Faraó, e Genobate estava na casa de Faraó, entre os filhos de Faraó. Ouvindo, pois, Hadade no Egito que Davi adormecera com seus pais e que Joabe, capitão do exército, era morto, disse Hadade a Faraó: despede-me, para que vá à minha terra. Porém Faraó disse: pois que falta contigo, que procuras partir para a tua terra? E disse ele: nada, mas todavia despede-me. Também Deus lhe levantou outro adversário, a Rezon, filho de Eliada, que tinha fugido do seu senhor Hadadezer, rei de Zobá, contra quem também ajuntou homens, e foi capitão de um esquadrão quando Davi os matou. Indo-se a Damasco, habitaram ali e reinaram em Damasco. E foi adversário de Israel por todos os dias Salomão, isso além do mal que Hadade fazia, porque detestava Israel e reinava sobre a Síria. Até Jeroboão, filho de Nebate, Efrateu, Zereda, servo de Salomão, cuja mãe era mulher viúva, por nome Zeruia, também se levantou a mão contra o rei. Esta foi a causa que levantou a mão contra o rei. Salomão tinha edificado a Milo e cerrou as aberturas da cidade de Davi, seu pai. E o homem de Jeroboão era forte e valente, e vendo Salomão esse jovem, que era laborioso, ele o pôs sobre todo o cargo na casa de José. Sucedeu, pois, naquele tempo, que saindo de Jeroboão, de Jerusalém, o profeta Aías, o solomita, Silominita, o encontrou a caminho, e ele estava vestido de roupa nova, e os dois estavam sós no campo. E Aías pegou na roupa nova que tinha sobre si, e rasgou em 12 pedaços, e disse a Jeroboão: toma para ti os 10 pedaços, assim diz o Senhor, Deus de Israel: eis que rasgarei o reino das mãos de Salomão, e a ti te darei 10 tribos. Porém ele terá uma tribo por amor a Davi, meu servo, e por amor a Jerusalém, a cidade que escolhi de todas as tribos de Israel. Porque me deixaram e adoraram a Astarote, deusa do Sidônio, a Quemos, deus dos Moabitas, e a Milcom, deus dos filhos de Amon, e não andaram pelos meus caminhos para fazer o que era reto aos meus olhos, a saber, meus estatutos e meus juízos, como Davi seu pai. Porém não tomarei nada deste reino na sua mão, mas por príncipe o ponho por todos os dias da sua vida, por amor a Davi, meu servo, a quem escolhi, o qual guardou os meus mandamentos e os meus estatutos. Mas das mãos do seu filho tomarei o reino e darei a ti 10 tribos. Enfim, daí a gente termina de ler o texto em um outro momento. E quero terminar aqui. Nós conversamos um dia desse, nosso encontro passado, que quem Saul deveria matar aqui gerou um problema para Esther lá na frente. 300 anos. E se Davi resolve não ser justo aqui, não aceitar a disciplina de Deus e ter matado alguém ali, por chateação, por raiva ou ira, a libertação lá no templo de Esther não teria ocorrido. A ideia e a situação é a mesma. Se porventura eu cair na besteira de fugir da guerra, da minha guerra pessoal, hoje,
eu vou estar abrindo um precedente para que a minha descendência no futuro seja atacada por isso que eu não venci. Perdão. Por isso que eu não quis lutar. Porque eu não tenho nem sequer o direito de vencer, que é ele que vai vencer por mim. A grosso modo, está na hora de deixar de ser covarde. Chegou o tempo do cristão ir para a guerra e ter muito cristão escondido atrás de uma caverna de Adulão para se ocultar, tirando Elias da sua caverna para poder entrar no lugar dele, para poder pedir a morte. Eu não sei por que estamos sendo tomados por medo, pânicos, fobias e uma tonelada de outras nomenclaturas, se a única coisa que ele está querendo de nós é a coragem para poder ir. Não é na nossa habilidade que nós vamos vencer. Não é com a nossa teologia que nós vamos ter vitória. É crendo nele, no poder dele, na habilidade dele. Eu vi um adolescente chorando. Com uma frase de internet que fez tanto sentido. Ele leu a frase mais ou menos assim, que a internet é o terraço onde as Betsebas desse tempo têm derrubado muitos Davis. A internet é o terraço onde as Betsebas desse tempo têm derrubado muitos Davis. Faz sentido. Como eu já estava com esse texto pronto, eu não quis interferir nele, mas eu acredito muito nisso e quero tomar isso por verdade. A internet pode ser isso. O Amon está aqui no meu controle, está na palma da minha mão no telefone. A internet pode ser mesmo isso, e nós temos muitas portas de queda, mas a influência está aqui. Quem não tem preparado o coração para obedecer à lei do Senhor, sou eu. Quem não tem concordado com essa palavra viva, sou eu. Quem não tem querido me alimentar com isso daqui, sou eu. Sou eu. Está escrito? Escondi, está escrito, perdão. Bem-aventurado aqueles que leem e aqueles que ouvem as palavras dessa profecia e guardam as coisas nela escritas, porque o tempo está próximo. Guardam as coisas nela escritas. O Davi disse que escondia a palavra no coração, e o propósito era para não pecar. Há um outro texto que diz que de tudo que se deve guardar, guarda o seu coração. Quando Jesus vai explicar a parábola do semeador, ele diz que tem muita gente andando na beira do caminho. E beira do caminho pode ser muito bem ao redor dessa mesa. Beira do caminho hoje pode ser um culto. Beira do caminho hoje pode ser a internet, o falastrão que a gente anda seguindo. Pode ser uma tonelada de fatores. O fato é que muita gente anda na beira do caminho e não quer andar no caminho e nem com o caminho. E o texto lá diz que quando a gente não entende essa palavra, a gente abre o nosso coração e o inimigo tem acesso a esse lugar para poder tirar de lá aquilo que foi plantado. O problema não é o inimigo tirar de lá o que foi plantado. É a abertura que nós damos para ele em um lugar que só deveria ter acesso à palavra. O pouco que a gente sabe do inimigo, se ele tem acesso a um lugar para poder tirar algo, o que é que ele vai colocar lá? Por que ele vai sair de lá? Se muitas das vezes a gente não dá lugar, ele está querendo invadir e tomar, quando eu concedo, por que ele vai sair de lá? Então, meu amado, não tem muito a ver com o que a gente sabe da narrativa, da grossa narrativa da queda de Davi. Isso aqui é apenas uma exposição pública. Tem muito a ver com aquela narrativa do leão e do urso e daquela pedrada que não foi a mão dele que guiou até lá. Tem muito a ver do que nós fazemos em secreto e que o Senhor tem revelado publicamente, e por aí vai.
O fato é que eu quero trazer um alerta para essa mesa. Chegou o tempo dos cristãos estarem em guerra e muitos estão se ocultando para cair, se ocultando para se perder. E o Senhor está nos esperando na guerra para Ele entregar em nossas mãos a vitória. Não esqueça, você está no canal da Missão Ressignificar, gerando uma história de transformação genuína à luz da palavra. Toda honra, Pai, glória, louvor, domínio, poder e majestade é dado a Ti, hoje e eternamente. Obrigado. Que Teu nome venha a ser honrado, glorificado e enaltecido cada vez mais pelo poder que tão somente é em Ti. Nós te pedimos perdão pela nossa covardia, nós te pedimos perdão pela desonra, nós te pedimos perdão porque nós somos frouxos e por muitas das vezes o Senhor tem pedido em nós a coragem e nós temos preferido recuar. Perdão, Senhor. Permita que, para a honra e a glória do Teu santo nome, nós tomamos a consciência de quem verdadeiramente nós somos em Ti. Tenhamos, Pai, a liberdade de nos alimentar da Tua palavra, de viver a Tua palavra, de ter uma vida de oração de verdade, uma vida de jejum de verdade, para que o Senhor possa construir vitórias a partir da nossa vida e glorificar e enaltecer o Teu santo nome. O Teu nome foi honrado, foi glorificado, Pai, através da conquista de Davi. O Teu nome, Pai, foi conhecido entre muitas nações, porque Davi derrubou aquele grande gigante. E nós te pedimos, Pai, que a partir de hoje, a nossa vida possa manifestar a Tua grandeza para as nações, a Tua grandeza para aqueles que não Te conhecem, a nossa vida, os nossos passos, as nossas relações pessoais e interpessoais, possa revelar a Cristo onde quer que nós estejamos, para glorificar e enaltecer o Teu nome. Nós não queremos ficar oculto, Pai, nesse tempo de guerra. Nós não queremos, Pai, entregar os nossos olhos para ver o que não deva ver, os nossos ouvidos para o que não devamos ouvir, entregar a nossa boca para o que nós não devemos falar. Nós não queremos, Pai, continuar participando de ritos sem nunca gerar agradabilidade a Ti. Mude e molde a nossa vida hoje, Pai, pelo poder que há no nome de Jesus. Mude e molde a nossa vida hoje. Não permita que a nossa covardia venha gerar um problema dentro da nossa descendência. Não permita, Pai, que a nossa falta de coragem e de ousadia para guerrear venha gerar um problema dentro da nossa descendência. Não permita, Pai, que a nossa rebeldia venha gerar um problema dentro da nossa descendência. Nós te imploramos perdão por tudo aquilo que já foi cometido até esse presente momento, mas do agora para o porvir, nós te pedimos que a nossa descendência seja lavada e remida pelo sangue do nosso Senhor, Redentor e Salvador Jesus Cristo. Alcance a nossa descendência, Pai, onde quer que esteja um dos nossos nesse momento. Vá de encontro pelo poder do Teu Espírito Santo na nossa descendência. Como igreja Tua, Pai, está escrito que todos aqueles a quem nós perdoarmos serão perdoados. E nós perdoamos, Pai, a nossa descendência, para que a nossa descendência seja alcançada por Ti, pelo poder que há no nome de Jesus. E é nele que nós oramos, cremos e agradecemos. Amém. Amém. Amém.